E aí, tudo bem? Sabe aquela ideia de uma transformação de vida, mas uma transformação de verdade, assim, radical? Hoje, a gente vai mergulhar na história de um cara que por fora parecia ter conquistado o mundo, mas por dentro sentia um vazio enorme. Isso até ele encontrar uma sabedoria antiga, sabe? Uma que promete despertar um potencial que dizem existe em todos nós. Então, vamos conhecer o personagem principal dessa história, Julian Mantle. Olha só que contraste. Antes, ele era um advogado superpoderoso, no topo do jogo. Mas a que custo, né? Com uma aparência de alguém bem mais velho, totalmente estressado, doente e, o pior, espiritualmente vazio. E aí, a versão depois. Um sábio sereno, parecendo super jovem, cheio de energia, de calma. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com ele? Como essa mudança foi possível? É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho da queda, primeiro precisa entender a altura. A vida do Julian era, uau, uma loucura. Pensa só, jornadas de trabalho de 18 horas, ternos de grife, jantares quérrimos e, claro, o símbolo máximo de sucesso, a tal da Ferrari vermelha. Só que por trás de toda a sustentação tinha um buraco, um vazio existencial. E como sempre acontece, uma hora a conta chega. O corpo e a alma cobraram o preço, e a crise veio do jeito mais cinematográfico possível. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e desabou no meio de um tribunal lotado. Aquele ataque cardíaco foi, na verdade, um chamado para acordar, e o Julian ouviu. Ele tomou uma decisão que pouca gente teria coragem. Chutou o balde. Largou a advocacia, vendeu tudo, sim, até a Ferrari, e foi para onde? Para a Índia, numa busca quase desesperada por algum sentido, por respostas. E é aí que a gente volta para a pergunta principal, né? Como um homem que estava literalmente à beira da morte reaparece assim, tão cheio de vida, o que ele descobriu lá? E a jornada dele não foi um passeio no parque, não. Foi uma verdadeira odisseia. O primeiro passo foi abandonar o luxo, vender tudo. Depois ele começou a viajar pela Índia, por lugares bem remotos, até que ele ouviu falar de uma lenda. Uma história sobre um grupo de monges que vivia isolado lá no alto dos Himalaias, os Sábios de Sivana. Diziam que eles guardavam os segredos para uma vida, bem, iluminada. E o Julian, super determinado, decidiu que precisava encontrá-los. Ele encarou a jornada sozinho pelas montanhas perigosas até que ele conseguiu. Ele encontrou o paraíso escondido dos sábios. E o que ele encontrou lá foi, no mínimo, surpreendente. Porque os sábios não deram para ele uma lista de regras ou um manual de como ser feliz. Nada disso. Toda a sabedoria deles, a chave para a transformação do Julian, estava escondida numa única e mística fábula. Uma história bem esquisita, cheia de símbolos que, de cara, não parecem fazer o menor sentido. Pensa só nos elementos dessa história. Um jardim verdejante, um farol vermelho gigante, um lutador de sumô, um cabo de fios cor-de-rosa, um cronômetro de ouro, rosas amarelas e um caminho de diamantes. Totalmente aleatório, né? Parece uma lista de compras bem estranha. Mas aqui está o segredo. Cada um desses elementos, por mais bizarro que pareça, é um símbolo. Um símbolo para uma virtude essencial que pode, de fato, transformar uma vida. Ok, então vamos começar a decifrar esse quebra-cabeça. A primeira virtude, o primeiro símbolo, o jardim. O que ele representa? A nossa mente. E é aqui que tudo começa. Segundo os sábios, o ponto de partida para qualquer transformação real é dominar o nosso próprio mundo interior. A metáfora do jardim é genial de tão simples e ao mesmo tempo profunda. Pensa assim, a mente é como um terreno fértil. Se a gente deixar crescer ervas daninhas, tipo pensamentos negativos, preocupação, medo, é isso que vai dominar tudo. Mas se a gente cuidar desse jardim, plantar sementes de pensamentos positivos, de otimismo, aí a colheita vai ser incrível. E o ponto principal é, a responsabilidade de ser o jardineiro desse lugar é totalmente nossa. E pra gente ter uma ideia do tamanho desse jardim, do tamanho do desafio, pensa nesse número aqui, 60 mil. O que é isso? Bom, é a quantidade média de pensamentos que passam pela cabeça de uma pessoa. Todos os dias. É um fluxo constante, uma cachoeira de atividade mental. Mas a parte mais chocante não é nem a quantidade, é a qualidade, ou a falta dela. Sabe quantos desses 60 mil pensamentos são novos? Quase nenhum. Impressionantes 95% são exatamente os mesmos pensamentos do dia anterior. É um loop. Os sábios tinham um nome para isso, a tirania do pensamento empobrecido. É como ficar preso num ciclo de repetição que não deixa a gente crescer. Então,
A lição aqui é bem direta, né? Para viver a melhor vida possível, não dá para se dar ao luxo de ter pensamentos negativos. A ideia é assumir controle total do que a gente permite que cresça no jardim da mente. É uma postura radical, eu sei. Os sábios dizem que não há espaço para nenhum único pensamento ruim. É uma meta bem ousada, mas para eles era o único caminho. Tá, mas como se faz isso na prática? Não é só pensar positivo e pronto. Os sábios ensinaram técnicas. A primeira delas se chama o coração da rosa. É um exercício bem simples para treinar o músculo da concentração. A ideia é pegar uma rosa fresca, achar um lugar tranquilo e simplesmente focar. Olhar para o centro da flor, para a cor, para a textura. Quando a mente começar devagar, e ela vai, a gente gentilmente traz ela de volta. É um treino de foco, de disciplina. A segunda técnica é a do pensamento contrário. Ela parte de um princípio muito poderoso. A nossa mente só consegue focar em uma coisa de cada vez. É impossível. Então, a lógica é simples. Assim que uma erva daninha, um pensamento negativo, aparecer no jardim, a tarefa é agir na hora, arrancar essa erva daninha e, no lugar, plantar uma flor. Ou seja, substituir conscientemente o pensamento ruim por um bom, um que é leve. E tem também a terceira técnica chamada o segredo do lago. Essa é sobre o poder da visualização. A filosofia por trás dela é que tudo no universo é criado duas vezes. Primeiro na mente e só depois na realidade. Então o exercício é criar uma imagem mental super clara e cheia de emoção da pessoa que se quer ser ou do objetivo que se quer alcançar. Ao fazer isso, a gente estaria ativando as forças para ajudar a transformar essa visão em realidade. E qual o resultado de tudo isso, de dominar a mente? Acho que essa citação do sábio Patanjali resume tudo perfeitamente. Ele diz: quando você se inspira num grande objetivo, forças latentes, talentos e habilidades ganham vida. E você descobre que é uma pessoa maior do que jamais imaginou ser. É incrível, né? Basicamente, quando a gente foca a mente em algo que realmente importa, a gente desperta um potencial que nem sabia que tinha. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se a mente é mesmo um jardim, vale a pena parar e olhar para o nosso. O que está crescendo lá dentro agora? Quais são as ervas daninhas, sabe? A preocupação, o medo, a autocrítica, que talvez precisem ser arrancadas. E a pergunta mais importante de todas: que flores? Que sementes de alegria, de propósito, de paz? O que vamos escolher plantar no lugar?